Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a segunda aula aí, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que vocês façam um trabalho de casa. Além da liçãozinha que vai ter aí no final desta aula, que você orasse pedindo a ativação do Espírito Santo sobre você e sobre a igreja. É exercício. Então não sei quantos costumam orar de madrugada, eu sei que alguns oram. Mas se você não costuma, faz esse costume essa semana, de hoje até terça. Tira um período ali, 5 minutos. Pastor, levanta 5 horas. Levanta 10 para 5, 15 para 5. Aí escova os dentes, lava os olhos. Dá uma oferta, né, para o Espírito Santo. Não, dá uma oferta boa, uma oferta de Espírito Santo, eu estou estudando a tua pessoa, eu quero que o Senhor se revele a mim. Amém. Irmão, o que o Espírito Santo faz é tremendo. Amém? Sua prova, vocês estão comigo aí? Amém. Amém. A personalidade do Espírito Santo tem sido negada ou questionada por muitos teólogos. Apesar das Escrituras não fornecer nenhuma base para tais disputas. Vejamos o porquê de muitos negarem a personalidade do Espírito Santo. Por que alguns negam? Porque em contraste com outras pessoas da Trindade, o Espírito Santo parece impessoal. Várias manifestações de Deus Pai tornam relativamente fáceis conhecer a sua paternidade em termos de personalidade. A encarnação torna quase, se não inteiramente, impossível desacreditar da personalidade de Jesus Cristo. Porém, as ações e operações do Espírito são de tal forma secretas e místicas. Tantas coisas se dizem de sua influência, graça, poder e dons, que ficamos inclinados a pensar nele como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação ou uma emanação da natureza divina, e não como se ele fosse verdadeiramente uma pessoa. Então, as formas que ele se manifesta são tão estranhas, diferentes, que às vezes a gente pensa assim, será que existe mesmo ou será que é só uma manifestação de Deus? Outra coisa importante aí, por causa dos nomes e símbolos usados a respeito do Espírito Santo, que sugerem o que é impossível, tais como fôlego, vento, poder, fogo, azeite, água. Veja as ilustrações aí, está uma série de textos aí. Por causa dessa comparação, ou apresentação, ou manifestação com todos esses símbolos, as pessoas também acabam pensando, será que ele é uma pessoa da Trindade mesmo? O que mais? Porque nem sempre o Espírito Santo é associado ao Pai e ao Filho nas Escrituras do Novo Testamento. Há sempre uma apresentação espontânea ou independente do Espírito Santo e não está tão ligada a Pai e Filho junto. Por esse motivo, algumas pessoas acabam achando que o Espírito Santo é apenas uma manifestação. Tem gente por aí que diz que ele é um vento, que não é uma pessoa, ou só o fogo. Outra coisa que leva as pessoas a pensar isso, porque a palavra ou nome Espírito é neutro, pneuma. Então, por causa desse significado, talvez possamos dizer simples, do nome, algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas está aí as provas bíblicas. Pneuma está ligado a fôlego, né? Fôlego, sopro. Então, às vezes eles associam muito a isso. Mas as provas bíblicas estão aí, as revelações, os textos, as palavras provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Ele é Deus e a essência do Pai manifesta. Provas da personalidade do Espírito Santo. Estão comigo aí? Amém. Pronomes pessoais masculinos são aplicados ao Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Aí está todo o texto bíblico aí. Apelamos para a gramática, a personalidade do Espírito Santo, visto que o uso do pronome neutro
em certos idiomas tem sido um dos grandes responsáveis pela ideia da impessoalidade ou pela falta da personalidade do Espírito Santo. Então está aí ele se manifestando. Quando vier o Consolador. Outra coisa, o vocábulo grego para espírito, que é pneuma, substantivo do gênero neutro, o que é notável é que em conexão com uma pneuma são usados pronomes pessoais masculinos, exceto quando a construção exige o neutro, ficando assim demonstrado a ideia bíblica de uma personalidade do espírito, que chega a dominar a construção gramatical. Como que eu me refiro a ninguém falando da personalidade de um ser humano? Então, não tem lógica. É igual negar a Trindade no Antigo Testamento, quando Deus diz: façamos o homem a nossa, conforme a nossa. Se Deus estivesse sozinho, ele ia falar como? E eu faço o homem à minha imagem. Mas a palavra foi: façamos. Então ali Deus manifestou o Filho, o Verbo, a palavra criadora, e o Espírito Santo, que já estavam junto com ele na Trindade. É a mesma coisa esse vocábulo que é usado. Toda vez que é usado esse gênero masculino para o Espírito Santo, então como que eu vou usar um gênero masculino para alguém que não existe? Então, o vocabulário grego prova que existe um Espírito, que ele é uma pessoa e ele tem uma personalidade. Pastor? Sim. No Antigo Testamento, quando o Espírito tomava, né, o profeta, aí ele fazia o que o pai queria, ele voltava para Deus? Sim. Ele, na verdade, ele influenciava. Era diferente das manifestações de hoje. Deus queria realizar uma obra, algo, ele influenciava essa pessoa, inspirava, ensinava, mas ele não fazia. Há um exemplo que a gente pode ter, por exemplo, essa questão da novela, usando como exemplo agora do Gênesis, você vê lá muito claro. Eu assisti, não sei que dia desse, um capítulo desse. Confesso que eu queria até assistir mais, mas não dá, porque a minha semana é bem complicada. Mas eu lembro que manifestou o Pai, aliás, veio os dois mensageiros, e um dos mensageiros que representava era Jesus, para anunciar a Abraão. E os caras chegaram e falaram: olha, você vai ter um filho, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Aquilo era a manifestação do Espírito Santo. E nós fomos enviados a Sodoma para tacar fogo no capeta. Ele vinha, manifestava, fazia a obra que precisava ser feita e voltava. Por isso que essa manifestação no Antigo Testamento era limitada sobre Davi, sobre os patriarcas, sobre os sacerdotes. Vinham, faziam a obra que precisava ser feita e pronto. Hoje não. Hoje ele está dentro de nós. É por isso que eu sempre digo: cuidado com o que você fala. Porque se ele e a Bíblia diz que ele é simples, ele é cuidadoso, ele é como uma pomba muito prudente, imagine se você trata ele de qualquer maneira. Pode ser que não seja o Espírito Santo que está dentro, que o Espírito Santo grita, berra, xinga, ofende, machuca. Então como que eu faço tudo isso? Nem fala palavrão, né? Não fala palavrão. Cristo, a porta-voz de Deus, supremamente autorizada, derrama no depósito de verdades do Novo Testamento os pronomes pessoais, muitas vezes repetidos, referindo-se ao Espírito Santo, o que demonstra, além de qualquer dúvida, que ele reconhece ou reconhecia a natureza pessoal, ou seja, a personalidade do Espírito Santo. Ainda um testemunho gramatical que precisa ser mencionado: é o uso do substantivo masculino parakletos, empregado por Cristo ao referir-se ao Espírito Santo. Parakletos é a manifestação do Espírito Santo. Esse termo original, parakletos, se refere também quando Deus coloca a mulher ao lado do homem em Gênesis. E eu lhe farei uma adjuntora, companheira. É o mesmo texto, o termo original parakletos. E eu lhe farei uma adjuntora. Então eu lhes darei um ajudador, o consolador, um amigo que estará ao teu lado.
Eu até brinco quando eu falo em casais, né? Já pensou o cara gritando com a mulher e a mulher é o Espírito Santo na vida dele? Show. Aí você grita com o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz? E tudo isso também é profético, porque o próprio Jesus se manifestou primeiro às mulheres, né? Sim. Quando ele ressuscitou. Jesus não deu muita coisa com o homem não, porque mais fazer o quê, né? A Bíblia, nós já aprendemos que o homem não tem graça nenhuma. E consolou-os diante de todo o fato de estar prestes a deixá-los e prometeu-lhes: e eu lhes enviarei o Consolador, Paracletos. Tudo que Jesus era para os discípulos, o outro Consolador havia de ser. E mais ainda, devido às limitações humanas de Jesus, uma pessoa que viria substituir a outra pessoa, tais associações que são pessoais só podem ser entendidas em termos de personalidade. Como que Jesus está falando de uma personalidade, de uma pessoa, de alguém que vem, que vai ajudar, que vai lembrar, que vai do teu lado, que vai interceder, que vai gemer por você, se não é uma pessoa? Então, não tem dúvida. Outra coisa importante: associações do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade e com os homens. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei, você vai dizer, pastor, mas tem uns textos bem que falam batizando em nome de Jesus. Tudo bem, ali é o resumo da ópera. O fato de você achar um texto resumido não tira a autenticidade e a veracidade do que está escrito em tantas outras passagens. Características pessoais atribuídas ao Espírito Santo. Esses atributos pessoais denominam uma pessoa que chora, que ri, que se entristece, que clama, que geme, com gemidos inexprimíveis. Por características, não nos referimos a mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes qualidade, como conhecimento, sentimento, vontade, que indicam a personalidade. Então está mais do que provado aí a personalidade do Espírito Santo. Não deixe que ninguém te roube. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Como tem alguém que conhece o Espírito Santo, que recebe ele, que está junto dele, e de repente o cara vai para uma seita e negar a pessoa do Espírito Santo. Inteligência. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim as coisas de Deus, coisas de Deus. Eu ouvi um errinho. Assim as coisas de Deus ninguém as conhece, senão O Espírito de Deus. olha aí, a inteligência. Como que uma personalidade com inteligência não é uma pessoa? A vontade. Olha como isso é forte. Mas um só é o mesmo, o Espírito, realizam todas as coisas, distribuindo-lhes como lhes agrada, a cada um individualmente. Ora, aquilo que é impessoal não possui vontade. Se o Espírito distribui os dons espirituais conforme lhe agrada, logo, então, ele sente vontade. E se ele sente vontade, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, logo ele tem personalidade. Como é que o Espírito está dizendo dele mesmo, e a palavra diz que ele dá a cada um segundo ele quer, ele distribui os dons, então como é que esse camarada não é uma pessoa? Eu falei no seminário que eu dei lá da pastora Mara, que eu tenho os meus queridinhos na igreja, né? E eu falei assim, nossa pastor, o senhor tem os queridinhos na igreja? Lógico que eu tenho. Jesus tinha. Por que você não vai ter? Eu vou dizer que todo mundo na igreja é meu queridinho? Acho que não. Eu amo todo mundo. Agora, aí o detalhe, ele falou, pastor, mas aí como é que o senhor vai escolher o queridinho? Eu falei, não sou eu que escolho. É o Espírito Santo. Os queridinhos são os que andam perto. O Espírito Santo fala para você, fica do lado dele, paga pizza para ele. Leva ele para almoçar na tua casa. Tem cara que nunca me chamou para almoçar na casa dele. Como o pastor vai lá? Então, queridinho, não é que o pastor defende ali.
Pensa Paulo, ou pensa João do lado de Jesus. Só? Né? Com a cabeça ali no peito, mas quanto que ele, né? Só Pedrão. uma ponta dessa, Jesus fala para os velhos: e aí, irmão, é o seguinte, tá duro? Tá pesado? Morta da rua, serventia da casa, Jesus falou aos discípulos. Se é para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando o Espírito Santo te incomoda para isso, é aí que a gente vê a personalidade dele. É inteligência, é vontade. Outra coisa, é amor. Rogo-vos, pois, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus. A meu é amor, é bondade. E lhes concedestes o teu bom espírito para ensinar. Não lhe negastes para a tua boca o teu maná, e água lhe destes na tua sede. O Espírito Santo é bom. Ele se entristece também. Não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós, que fostes selados para o dia da Redenção. redenção. Meu Deus, como é forte isso, hein? Jesus poderoso. Aí tem uma revisãozinha aí para vocês aí. Olha que legal. Começa aí na 131. Viram aí? Sim. Embaixo daqui. Eu vou pedir para você ler essa revisão e me mandar um comentário no grupo. Tem que ser no grupo, senhor? Tem que ser no grupo. Vocês preferem escrito ou falado? Pode ser. Fala. Só Tanto faz. Só pro senhor não? Tanto faz. Boa, pastor Vicente. Oi? Tanto faz Pode ser esse só eu pro senhor falar. não? Não, quem quiser falar, fala. Eu, ultimamente, Aquele que o Espírito Santo. É verdade. Eu, particularmente, prefiro falar, não, porque eu já não tenho muito tempo para escrever, então acabou. Os tagarela que falam bastante, né? Então. Tá, você vai ler esse resumo aí, na verdade, essa revisão, e você vai, depois que você ler a revisão, você vai falar o que você entendeu. Ótimo. Aí tem o exercício aí, ok? Estão comigo aí? Amém. Até quando? Até a próxima aula? Pode ser hoje. Não. Não, resumo. Não, o resumo mesmo. Não, brincadeira. Não pode ser durante a semana, antes da próxima aula, se possível. Ótimo. Não esquece de colocar um detalhe lá. Se você for mandar em áudio, fala resumo da lição e tal de pneumatologia ou paracletologia, que é para a gente saber do que você está falando lá. Né? Se for áudio, se for escrito. Aí tem o exercício aí legal, beleza? Glória a Deus. E eu quero encerrar essa última partezinha aí para a gente deixar os nomes do Espírito Santo na próxima matéria. Mas vamos lá. Atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo. Estão comigo aí? Amém. Vamos lá, participação aí. Através das Escrituras, o Espírito Santo é representado por um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Ele prescruta as... Profundezas de Deus. Ele... Fala. Ele... Intercede. Ele... Ensina. Ele... Guia. Ele chama os homens... E os comissiona. Comissiona, envia. Então, todos esses atos mostram a pessoa do Espírito Santo. Eu sempre ensino um segredo para as mulheres. 90% dos problemas no casamento é a dificuldade do homem. Verdade. Eu acho que 95%. E aquele seguro Acabou usando. É verdade. Eu acho que uns 97%. Eita, vai chegar o senhor. Pronto, agora vai ser. Eu vou te ajudar por quê? Quem é o cabeça? O homem. Quem é o sacerdote? homem. Quem dá direções? O homem. Então a mulher só erra se o homem não dá direção. Ah. Eu tenho que aprender a usar a estratégia. Aí eu vou contar o segredo. O Wander é ministro de casais, ele sabe disso. Eu vou lhe ensinar um segredo que a gente ensina para toda mulher. Quando ela chega e fala, pastor, está difícil, pastor, ele está complicado, pastor, não muda. A gente fala, irmã, não vai
para o joelho. Você quer uma mudança? Vai para o joelho. Então eu vou ensinar um segredo para os homens hoje. Você quer ver a ativação do Espírito Santo mudar? Pode observar quando a sua família está cheia do Espírito Santo, esposo, esposa, família, vocês estão orando, chega 5 horas, o culto é às 7, 5 horas, está todo mundo já tomando banho, se arrumando. Quando está frio? Eu digo frio espiritualmente. Vixe, é uma briga. Vamos. Sabe que hora eu levanto lá em casa? No domingo, nosso culto é às 10, a gente chega às 9, a liderança chega às 9, 9h10, alguns vêm tomar café, o pessoal do louvor vem, vai passando louvor, vai arrumando, passando o som e tal. Importante que assim como você se vê, assim você é. Se você acha que é um obreiro, você tem que ser o primeiro a chegar. O pessoal vem, eu levanto 7h30, arrumo minha roupa, antigamente era o terno, né? Hoje graças a Deus Jesus já me livrou tudo terno. Então, de vez em quando eu venho, tipo assim, ceio, quando eu convido alguém para pregar, de fora. Mas eu deixo a minha roupa, vou lá, faço meu devocional, oro, coloco no grupo, aí 8 horas as meninas levantam, se arrumam, 10 para as 9, 9 horas eu estou chegando aqui. Mas elas são as primeiras a dizer, vamos. O que é isso? Espírito Santo. Ativação, né? Porque antes eu ficava... Agora não. Quando uma semana que atrasa, ou uma semana que não acorda no horário, eu vou lá e falei, Espírito Santo, ajuda aí, velho. Dá uma força aí pro mano. Então estou lhe ensinando um segredo, uma chave. Comece a orar e jejuar. Espírito Santo faz. Quem convence é você? Não. E quem convence? Então pede para ele, põe ele no negócio. Faz um teste. E depois você pede a oportunidade, nós gravamos o testemunho e coloca lá no canal. O Espírito Santo merece tratamento pessoal. Podemos rebelar-nos contra ele e entristecê-lo. Podemos mentir para ele. Podemos blasfemar contra ele. Então o Espírito Santo merece respeito, tratamento. Em tudo. Sua importância demonstrada. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina e o é, e no entanto é desconhecida e ignorada como tal, está sendo privado do amor e da adoração que lhe é devido. Se por outro lado, entretanto, ele é apenas uma influência, uma força ou um poder que emana de Deus, estaríamos praticando idolatria e falsa adoração. Então, se eu acho que ele não é uma força, não é nada, e eu adoro, então é idolatria. Só o teu Deus adorarás. Se eu acho que ele é realmente uma pessoa, a manifestação da essência de Deus como Espírito Santo, com uma personalidade, e eu não honro, eu estou pecando. Então, eu tenho que ter consciência disso. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele representa, ele é o próprio Deus, e eu devo adorá-lo como Deus. Sua divindade. Por divindade de Espírito Santo, se entende que ele é como Deus, fazendo parte da divindade, sendo co-igual, co-eterno e co-substancial com o Pai e com o Filho. Ele é a alma da nossa vida e a vida da nossa alma. Sem ele o nosso tudo se torna nada. Com ele o nosso nada se torna tudo. É ele quem planifica o nosso vácuo. É ele quem intercede por nós diante do Pai com gemidos. Então ele é Deus. Eu tenho certeza, se a partir de hoje você passar a olhar para o Espírito Santo desta maneira, você vai ver a diferença na sua vida. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Alguém tira a minha paz, como que eu vou agir? Agora, se o Espírito Santo de Deus não está dentro de mim, vou querer voar no pescoço. Se ele está dentro de mim, eu vou orar e eu vou ver a diferença. Sua prova. As Escrituras ainda deixam mais clara a verdade da divindade do Espírito Santo do que a sua personalidade. Ele é chamado de Deus em Atos 5. Ele é chamado de Senhor em 2 Coríntios. Então está aí a prova que ele é o próprio Deus e que ele tem personalidade. São-lhes referidos os atributos divinos. Assim como o Pai e o Filho, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente.
Todos os atributos do Pai e do Filho são os atributos também do Espírito Santo. A sua obra, ou obras divinas realizadas por Ele, estava lá na criação. Tem a responsabilidade de transmissão de vida. Ele tem a autoria da profecia divina. As ações dele. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ouvis e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis. E havendo discordância entre eles, despendiram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: de ouvido ouvires e não entenderam, vendo não vereis. Irmãos, olha como isso é forte. Paulo agora está lá no Novo Testamento usando a profecia de Isaías, dizendo: bem falou o Deus Pai através do Espírito Santo. Olha que loucura, velho. E tem gente negando o Espírito Santo aí. Pega ele, Jesus. Toma ele. A associação do nome do Espírito Santo com o nome do Pai e do Filho. Na comissão apostólica, quando ele envia, portanto, ir de fazer discípulos, na administração da igreja, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. Na bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo. Então está aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O seu nome está associado ao nome do Pai e do Filho, provando a sua posição divina e coexistente em essência única do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seu nome devemos ser batizados para o cumprimento do Senhor Jesus na comissão apostólica. Os nomes do Espírito Santo que descreve sua própria pessoa. Primeiro, o Espírito, mas Deus nos revelou pelo Espírito. O termo grego pneuma, aplicado ao Santo Espírito, envolve o nosso pensamento de fôlego como vento. Como fôlego, está aí na letra A. Como vento, na letra B. Como Espírito, na letra C. Como Espírito eterno, aí na letra D. Então os nomes do Espírito Santo sempre vão descrever e apontar e mostrar a sua pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, e mostrar que ele é Deus igualzinho nós. Tá mais um exemplo aí para vocês aí, ó. Em 1 Coríntios, o Espírito de Deus. Estão comigo aí? Amém. Amém. O Espírito de Jeová. O Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vive. Pensa, amados, depois de tanta prova, depois de tanto mostrar, qual é a dúvida que nós vamos ter do Espírito Santo? Então isso só me refuta, isso só me reforça, isso só me faz entender. Se a igreja começar a orar dizendo assim: vem Espírito Santo, faz a tua obra, Espírito Santo, irmãos, você não precisa nem sair para a rua para evangelizar. Deus vai mandar tanto endemoniado para dentro da igreja. Não vai nem precisar pregar. Nem precisar pregar. O Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é real, irrefragável, mas nem por isso deixa de ser um eterno, e sempre será um mistério. Como uma eterna noite sem alvorada, às vezes tão longínquo e às vezes tão propínquo, tão obscuro e enigmático, paradoxal, que os homens chegam ao ponto de negar a sua própria existência. Eu vejo assim, a simplicidade do Espírito Santo é tão forte, que muitas das vezes nós olhamos e pensamos: será que ele existe? Por isso comece a orar mais ao Espírito Pastor, Santo. será se ele existe? Isso aí é pecado, a gente entrar, às vezes, na nossa cabeça essa dúvida? Não deixa de ser pecado, porque o que você não pode deixar, se o pombo fizer ninho sobre a sua cabeça, ele vai soltar caca. Então a dúvida veio, Repreende. expulsa o pombo.
Tem dúvida? Peraí, mas por quê? Então eu vou estudar a Bíblia. Não, eu tenho pastores, eu tenho obreiros da igreja, eu tenho pessoas, eu tenho Bíblia. Então eu vou estudar, vou buscar. Agora, se essa raizinha de incredulidade, de dúvida entrar e ela criar a raizinha na tua mente e no teu coração, vai chegar uma hora que você vai negar. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, te damos graça por mais esta aula, Senhor. Quero abençoar os teus filhos que vieram em paz retornarão aos seus lares, guardado e protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus.